Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Deixa eu acabar de adicionar as pessoas que Boa noite, pessoal. na sala de espera. Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem assim: ô Ed, eu fiquei na sala de espera muito tempo. Eu falei, não, aqui a gente começa às 19h30, a partir de 19h30. Ô, gente, já vou pedir aqui para vocês, quem está entrando, aquele pedido básico, mutar o microfone, quem puder, ir entrando e mutando. Ontem foi até legal, ontem teve pouca interferência de microfone. Então, já peço aqui para vocês que estão entrando, já irem mutando o microfone, para não atrapalhar aqui na sequência. E tem também, porque às vezes algumas pessoas entram com a câmera, e aí nem lembra que está com a câmera, e às vezes não quer, né? Está se mostrando, não quer. Aí vale a pena lembrar aqui também, observa se sua câmera está. Aqui eu também consigo ver, deixa eu ver. Não, acho que não tem nenhuma câmera aberta, só a minha do mesmo. Espera aí que tem mais gente entrando. Vai mutando aí o microfone, pessoal, por favor. Isso me ajuda aqui, porque eu vou fazendo isso, mas se vocês já vão fazendo por aí, isso já facilita aqui para a gente. Só mais aqui, mais 3 pessoas. Espera aí. Gente, boa noite. Mais uma noite a gente está aqui. E hoje é a última, né, Edu? É a última. E eu fiz até questão Uma jornada. Uma jornada, né? Foram muitas aulas bacanas. Espera aí que tem mais gente aqui que pediu para entrar. Pessoal, muta aí o microfone, por favor. Entrou, multa, por favor. E difícil demais encontrar uma agenda com o Edu, que o Edu tem muitas atividades, né? As aulas que ele dá. Você sabe o que é, Edu? Que é isso? Você sabe o que é. Mas eu falei, cara, Edu, eu pedi essa gentileza para ele e ele concedeu, né? Mesmo com tanta de coisa que ele tem para fazer, cara, eu queria que você fechasse essa jornada para a gente, até como um símbolo também, sabe, Edu? Acho que também vale a pena esse registro aqui público. Peraí que tem mais 3 pessoas que entraram aqui, só admitir elas. Mas esse registro público de um agradecimento que a gente tem muito grande por você. Eu já tive a oportunidade de te falar isso, mas acho que vale a pena esse registro público, porque o Eduardo, ele realmente é um cara... Assim, eu não te conhecia, né, Edu? Assim, a gente não tinha esse contato. Te conhecia do mercado mesmo. Acho que a gente teve um encontro há uns anos atrás, num treinamento que aconteceu, mas, enfim, a gente não tinha esse contato. Mas eu sou grato hoje até por te conhecer. Você é um cara muito diferenciado. O conhecimento que você tem não é todo mundo que tem mesmo. É aquele tipo de pessoa que gosta de estudar a fundo também a matéria. E eu quero deixar registrado aqui a gratidão que a gente tem por você. Às vezes as pessoas perguntam, né? A gente tem uns amigos aí do mercado, aí o pessoal me liga ou às vezes se encontra e o pessoal fala assim, Ed, caramba, o que vocês estão fazendo que o projeto A Morita está tendo tanto sucesso, né? Tá todo mundo falando e tal. E, gente, vou aqui revelar para vocês agora o sucesso. O sucesso são as pessoas, porque as coisas não acontecem, né, se não tiver gente à frente. E aí a soma, pessoal, à medida que vocês forem entrando, muta o microfone aí, por favor. É a soma das diversas pessoas que estão fazendo parte desse projeto, e o Edu, ele está aí desde o início, né, sempre apoiando o projeto. Então, eu te digo assim, e grande parte também desse sucesso é devido à sua disponibilidade, sabe, Edu? Você ajuda a gente. É isso, Gês. Eu que agradeço, assim. Não, mas é Vocês isso. falam assim, mas a gente se ajuda, né? A gente se ajuda, sim. Mas você sabe uma coisa que é legal, Edu? É que é esse espírito que você tem de estar sempre apoiando mesmo, até apoiando os clientes, né? A sua preocupação, você fala, olha isso. Vou dar um exemplo aqui, pessoal, para vocês verem que não é... o Edu chegou em mim e falou assim, Ed, tem uma situação que é o seguinte, o pessoal que está usando Morita,
eles estão usando, já estão tendo um resultado muito bacana, porque já está muito melhor do que o cara, às vezes, estava acostumado a ter, só que eles não sabem que dá para ir ainda além. E aí, lembra da ideia do plantão? Você falou assim, vamos fazer um plantão, porque eu preciso fazer Sim. esse pessoal busque, porque eles não sabem que dá para chegar ainda num nível maior, né, Edu? E eu falei, cara, que bacana. Primeiro, a preocupação dele de apoiar o pessoal que faz parte, né, da nossa comunidade, de ter a ideia, e aí disso aí, depois ainda veio a ideia de, em vez de fazer o plantão, então vamos fazer como é que é? Um masterclass, né, Edu? Que a gente preparou agora. E aí, eu estou vendo, tem bastante cliente nosso aqui. Talvez vocês ainda não tenham conversado com os gerentes de mercado. Gente, eu estou batendo papo aqui, mas é mais também um tempo para poder o pessoal entrar, porque vai entrando aqui aos pouquinhos. Se você não recebeu ainda o contato do gerente do seu mercado, provavelmente você vai receber. A gente está no que a gente chama aqui de a segunda fase desse projeto Morita. E essa segunda fase, ela envolve estratégia que a gente que a gente desenhou para esses clientes crescerem no mercado. E aí veio a preocupação do Educar, como é que a gente faz para poder apoiar esse pessoal para ir para um nível ainda mais alto do uso do iDix, do uso do equipamento, que eles já estão tirando boas imagens, eles acham que aquilo ali é o topo, e não é. Ainda tem como alcançar coisa ainda mais alta. Enfim, a gente somou isso tudo, né? A gente somou todas essas ideias do Edu, dos outros applications também. Aí fica aqui também o meu agradecimento a cada um deles, pelo apoio que eles também nos oferecem. E aí a gente estabeleceu isso que a gente chama aí de uma segunda fase do projeto, que tem um objetivo muito claro, que é realmente apoiar o desenvolvimento de quem já é cliente Morita, claro, simples, apoiar esse desenvolvimento do ponto de vista de mercado, ou seja, para o cara crescer em quantidade de tomografia, crescer na clínica dele, crescer no uso das ferramentas que a Morita proporciona, né? Produzir cada vez mais um diagnóstico num nível cada vez melhor, enfim, mais detalhes. Vocês podem bater um papo aí com o gerente de mercado de vocês, porque eles já têm programado aí essas reuniões com vocês, e vocês vão saber isso no detalhe. Quero agradecer também, já que hoje é o último dia dessa jornada, eu quero agradecer a cada um dos professores que se colocaram à disposição para poder vir ministrar a aula. E, às vezes, a gente não traz à consciência algumas coisas que são claras, que poxa, cada um desses professores que eu chamei, a Tessa, o Jefferson, enfim, o Léo, o Lucas, todos eles que vocês viram aqui, o pessoal tem que parar, vocês concordam? Eles param para construir uma aula, então o tempo que eles poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, eles param, constroem uma aula, para entregar alguma coisa de valor, e realmente aconteceram muitas aulas aqui que foram fantásticas, assim, que a gente recebeu muito feedback positivo. Caramba, que aula legal. E aí veio o pedido, né, de muitos de vocês, que eu achei legal pra caramba. Ô, Ed, você precisa repetir aquilo ali, cara, porque eu não consegui pegar tudo, não. Então, preparamos isso, a gente gravou as aulas, já está com o pessoal de edição, né, para cortar ali as arestas, aquilo para otimizar o tempo. E eu imagino que na segunda-feira isso aí já vai estar de pé, aí a gente colocar isso no YouTube para vocês poderem visualizar. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos esses professores, tá? Realmente eles foram generosos em poder oferecer seu tempo. Quero agradecer aqui também os gerentes de mercado, que não é fácil, viu, pessoal? Deixa eu ver, acho que entrou algum. Tá. Não é fácil, viu, pessoal? Assim, quero agradecer mesmo a eles, porque eles preparam, se dedicam a fazer as coisas, então num horário, né, num horário que pontualmente poderiam estar ali com seus filhos, cada um de vocês também. Aí fica aqui um agradecimento a todo mundo que prestigiou, as aulas. Eu vi pessoas aqui que entraram em 4, 5 aulas, ou seja, o pessoal ficou realmente engajado. Então, disponham aí do tempo de vocês para poder nos prestigiar, tá? E sem mais enrolação, né, Edu? Você tem bastante conteúdo. Tem uma coisa que eu coloquei aqui, o pessoal não deixa, né? Já me mandaram mensagem aqui no WhatsApp. Ed, o que é isso aí que você falou que vai falar no final? É no final, pessoal, eu vou falar agora. No final eu vou trazer uma informação legal aqui para vocês, mas vamos deixar o Edu aí ministrar a aula dele. Edu, obrigado, viu? Mais uma vez, muito obrigado aí por se dispor e fica à vontade aí.
Eu que agradeço aí o espaço, Ed. Eu sou muito grato a toda oportunidade que vocês me deram, né? E essa oportunidade da gente trabalhar junto e de conseguir crescer, né? Em anos tão difíceis, em tempos tão conturbados, né? E isso daí é algo que eu sou realmente muito grato, tá? Então, também queria deixar registrado aqui o meu agradecimento a você, a toda a equipe da Scientific, tá? Eu estou só arrumando aqui, vou compartilhar minha tela com o pessoal. Uhum. Já está A aparecendo. gente está... Aí, legal, show de bola. Ed, você fica de olho no chat aí, qualquer coisa, se alguém entrar, Uhum. por favor. Beleza. Porque, na verdade, né, a gente está fechando uma jornada, né? Já veio uma série de aulas, né, de vários professores e com muitas informações importantes, né? Tá mais do que claro por que alta resolução é Morita, né? Acredito eu, né? Mas o mais importante, né, um material que eu acabei separando aqui para vocês e que vem, por que a gente está aqui hoje conversando a respeito da Morita e a respeito da tomografia em alta resolução, é porque eu acredito que muitos de vocês devam estar numa situação como essa, numa encruzilhada, né? Pensando que rumo tomar, né? Que caminho seguir, e porque ter certeza que o caminho da Morita, ele é o caminho, ele é a melhor escolha possível, né? Justamente para não acontecer situações como essa, né? Que uma vez feito, bate aquele arrependimento, a gente fica desesperado para saber como fazer, como dar um passo além, né? Então, isso fica bastante complicado. Então, um dos meus objetivos aqui hoje é mostrar alguns desses diferenciais que a Morita tem, tá? Eles são muitos, e por que, assim, na minha opinião, né, esses diferenciais, eles se tornam primordiais na hora de você fazer a sua escolha, né? Eu me chamo Eduardo, eu sou radiologista, né? Eu trabalho no Indoor, fiz mestrado, doutorado, hoje eu também tenho uma central de laudos em que eu atuo, né? E assim, trabalhar com Morita é algo que é sempre gratificante assim para mim, porque quando eu comecei a trabalhar com Morita, foi como se eu tivesse usado óculos assim pela primeira vez, né? Então, falar um pouquinho da minha história com a Morita, ela começou em 2013, né? Esse foi o primeiro VeraView que foi instalado, o Dr. Israel, ele comprou ele em 2013, né? E foi algo muito legal, assim, porque ele me deu a oportunidade de eu acompanhar todo o processo de instalação até a implementação e aplicação desse equipamento na clínica, né? E é algo que eu acho bem legal, e eu gosto de mostrar essa foto sempre em aulas, né? Porque eu sempre sou fuceiro, então vira e mexe eu estou desmontando alguma coisa, remontando, e quando eu vejo o equipamento desmontado, a gente consegue ver um dos principais diferenciais que a Morita tem, que é a robustez do equipamento, né? Ele é um equipamento, ele é extremamente bem fabricado, né? Ele tem o acabamento da estrutura metálica dele, ele é todo lixado, ou seja, o técnico, quando mexe, quando faz a instalação, ele não corta a mão. E eu conheço vários equipamentos desmontados e a tecnologia que a Morita emprega na fabricação, né, é algo que me chama a atenção. Aqui até o colimador dele já, que eu tive acesso também, a gente vê que é tudo milimetricamente desenhado e vem tudo padronizado de fábrica, e é algo muito interessante, porque toda a parte mecânica do equipamento ela é feita por meio de rosca sem fim, né? Que é isso aqui, ó, né?
Isso aqui é muito interessante, porque aumenta muito a vida útil do equipamento, né? Então, eu falo assim que o R100, o VeraView, ele era meu xodó ali da clínica, eu era até meio chato com ele, porque eu adorava o equipamento. Lá no centro que a gente ficava, lá na Fundecto da USP, eu atendia cerca de 200 pacientes por dia, né? Um fluxo muito forte, que a gente fazia a parte das triagens da USP, e foi um equipamento que ele nunca me deixou na mão, tá? Eu até falo isso com a consciência tranquila, tá? A gente chegou a fazer 77 mil exames nesse equipamento, e a gente nunca ficou na mão, assim, nunca precisamos ficar parado por conta de peça e por ter quebrado ou queimado ampola. Então, a Morita, ela tem uma qualidade de fabricação muito ímpar e muito única, né? Mas mais importante que isso, né, que eu acho que a missão de muitas das radiologias no país é que todo cirurgião dentista ele faz um trabalho melhor quando ele tem mais informação, tá? E a informação é uma palavra-chave, porque a nossa função como clínica radiológica é justamente dar a melhor informação possível para o nosso colega, para que ele possa tomar uma decisão muito mais assertiva, uma decisão muito mais afirmativa e imperativa perante o paciente sobre que conduta tomar. E ter essa decisão com uma segurança muito boa, né? Separei esse caso para vocês aqui, né? Um caso que quem me cedeu ele foi o doutor Alessandro Coelho, endodontista lá de Itapetininga, que também possui um X800, né? Ele, o pessoal lá da Intomo, e eu achei esse caso fantástico, porque ele reflete muito bem isso que eu acabei de falar, né? Então, é um caso, esse paciente ele foi encaminhado para ele havia uma fístula nessa região anterior, na região, no terço médio do rebordo alveolar, né, próxima à região do dente 11. E quando foi feita a tomografia, né, a gente conseguiu extrair dela uma série de informações. Então, nós observamos que esse elemento 11, ele possuía uma acentuada perda de substância dentária, né? Aí já não dava mais para saber se era uma reabsorção interna, se era uma reabsorção externa, né? Por quê? Porque a gente observa que o dente, ele se encontra com a coroa rígida, à medida que nós percorremos o trajeto do conduto radicular, né? A gente vê que ele está inteiramente preservado, e no terço médio de raiz, a gente vê uma extensa perda de substância dentária. Perda essa que interrompeu a parede radicular, né? Então, já seria uma reabsorção externa, né? Nesse caso, porque fica difícil da gente afirmar se é um processo que está vindo de fora do dente para dentro ou de dentro do dente para fora, né? Mas, no final das contas, é uma reabsorção, né? Não só isso, a gente consegue ver que esse conduto radicular, ele tem dois condutos laterais, né? Ele tem um conduto lateral aqui localizado por palatino, e ele ainda tem um conduto aqui emergindo por vestibular, né? E esses dois condutos, eles terminam em forames independentes, né? Eles terminam no periodonto do elemento. Então, aqui mostrando não só a perda de substância dentária, bem como aqui um aumento de volume, né? Então, aquela fístula que nós observamos na fotoclínica do paciente, a gente consegue ver pela definição do exame, e afastando o tecido mole do paciente, a gente consegue definir bem, né, o que está acontecendo com essa mucosa, né? Está tendo um aumento de volume ali, um aumento considerável. E manipulando os cortes tomográficos, né? Então, aqui é a imagem que eu fiz do próprio viewer do iDixel, tá? Eu não usei o iDixel em si, eu fiz essas imagens no viewer dele. A gente consegue ver uma extensa perda de substância óssea, né? A perda de substância dentária. E navegando no volume, fazendo toda a correção da paralaxe desse elemento, né? Deixando os planos ortogonais perpendiculares ao longo eixo do elemento, a gente começa a observar todos aqueles detalhes anatômicos,
né? Então, tanto o conduto, o aumento, né, do diâmetro do conduto radicular, a interrupção da parede radicular, a presença dos canais laterais nesse elemento dentário, né? Então, a gente consegue ver tanto por palatino quanto por vestibular, que esse elemento ele apresentava alguns condutos supranumerários. E o ponto central que a gente comentou é que todo cirurgião dentista ele faz um trabalho melhor quando ele tem mais informação, né? Então, baseado nessas informações clínicas, né, o doutor Alessandro ele conseguiu fazer o acesso cirúrgico e fazer um planejamento que eu achei muito inteligente, né? E ele teve uma conduta assim muito legal a respeito desse caso, que a gente viu, né? Ele conseguiu fazer a enucleação desse tecido de granulação, a gente viu o defeito ósseo aqui, então a gente tem aqui a remoção, a curetagem, a exérese daquela granulação, daquele tecido reabsortivo que estava no interior do dente. A gente consegue ver aqui toda a parte do defeito ósseo que ele ocasionou no rebordo alveolar do paciente, né? Só fazendo aqui um paralelo da reconstrução tridimensional com a foto clínica, né? E aí ele acabou fazendo toda a limpeza dessa cavidade, ele preparou a entrada do conduto radicular, né? Então ele entrou só um pouquinho na entrada do conduto radicular, isolou um cone de gutta-percha e travou esse cone de gutta-percha bem na entrada do conduto, né? Um detalhe muito legal que eu achei, né? Um conduto travado com resina flow, ele foi capaz de fazer toda a parte de reconstrução da trajetória do conduto radicular, né? Então, essa cavidade ela foi preenchida com resina flow e o conduto ele foi totalmente obturado e selado, né? E ele fez o selamento da superfície radicular com o cimento do cerâmico, né? Rebateu o retalho, fechou, e agora com o conduto reconstruído, ele conseguiu fazer o tratamento endodôntico desse elemento, né? É um caso agora que já está em um pós-operatório de aproximadamente 10 meses, né? Então, impressionante aqui a habilidade que ele tem. E a gente consegue ver, inclusive, que ele fez tanto o selamento do conduto principal desse elemento, quanto dos dois condutos laterais, né? Inclusive extravasando um pouquinho de material no periodonto lateral. Tá? A reconstrução aqui mostra para a gente, né? Então, a gente consegue ver que não teve um aumento da área de perda tecidual, né? Se encontra dentro dos aspectos de normalidade de imagem. E manipulando os cortes tomográficos, a gente consegue verificar, né, que tanto o conduto principal quanto os dois condutos laterais, tanto o localizado por palatino quanto o localizado por vestibular, eles também se encontram preenchidos, né? E é um caso que, sem as imagens em alta definição, seria muito complicado da gente dar a conduta e fazer toda a parte do prognóstico desse elemento dentário, né? Mostrando como que a tomografia em alta resolução ela pode mudar toda a sua perspectiva clínica. Então, eu dividi aqui o nosso conteúdo que a gente vai abordar hoje em 4 etapas. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho da parte de hardware da Morita, né? Depois, um pouco do fluxo de trabalho, ou seja, como a gente usa essas imagens em alta definição. E, mais para o final, vou fazer uma demonstração aqui do iDixel, né, que é o software da Morita. É um software, assim, fantástico em termos de produção de diagnóstico e de ferramentas que ele te disponibiliza hoje, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, ele é um dos softwares mais completos que a gente tem hoje no mercado, tanto em termos de fluidez, de velocidade na produção e geração de templates, quanto na parte de comunicação com o cirurgião dentista. Esse é um ponto muito importante.
E deixar aberto um espaço no final para as dúvidas que vocês venham a ter, tá? Então, fala um pouquinho de tomografia em alta resolução, né? Então, geralmente, quando a gente pensa em tomografia em alta resolução, a gente correlaciona diretamente ao tamanho do nosso campo de visão e ao valor do voxel. Ou seja, quanto maior o nosso campo de visão, maior a espessura do voxel que a gente reconstrói as imagens, com isso a gente tem menos resolução espacial. À medida que a gente reduz a área de exposição do paciente, a gente consegue reconstruir essas imagens em voxel de valores menores, e com isso nós ganhamos resolução espacial, né? Então quer dizer que quanto menor o valor do voxel, melhor a qualidade de imagem? É sempre assim que vai funcionar? Na verdade, mais ou menos. Então, separei um caso aqui para vocês, né? É um caso de imagens iniciais do X800, em que o objetivo era verificar a origem de uma fístula na região posterior do dente 37, né? E a gente começa observando essas imagens, as duas elas possuem o mesmo valor de voxel, só que a imagem aqui da esquerda da tela, ela possui uma sobreposição de artefatos, né, uma formação artefatual, que ela está muito sobreposta na face distal do elemento. Então, pela navegação, a gente consegue observar que tem um defeito vertical ali na crista óssea distal desse elemento dentário, só que a gente não consegue entender, a gente observa que tem aqui, no caso também, uma osteosclerose, uma condensação óssea, e a gente consegue enxergar essas coisas, mas o que de fato está causando essa rarefação óssea, esse defeito lateral no elemento dentário, é algo que acaba dificultando para a gente, né? Porque pela própria formação de artefatos, ou seja, eu estou trabalhando aqui numa imagem com voxel de 0,08. À medida que nós alteramos outros parâmetros do equipamento, então foram feitos alguns ajustes no equipamento, depois de algum tempo considerável, o paciente ele repetiu as imagens, a gente conseguiu observar agora o defeito periodontal, mas não só o defeito periodontal, a perda de substância dentária na face distal, né, uma área reabsortiva, e uma rarefação óssea extensa na região de furca, possivelmente sendo ocasionada por conta de um desvio do retentor intracanal, né, que está apresentando ali uma acentuada diminuição da espessura radicular. Então, ali, nesse caso, né, nós mudamos alguns fatores só do equipamento, né? Então, a gente precisa ter em mente que quando a gente trabalha com tomografia em alta resolução, em alta definição, o voxel, ele é apenas um dos fatores que ele vai dar a melhor qualidade de imagem para a gente, né? A gente tem uma série de fatores, alguns deles que eles são regulados, outros que nem tanto, mas que, no conjunto deles, a Morita ela é líder absoluta em questão de alta resolução. A gente tem o tipo do fóveo, o ponto focal, principalmente, a projeção geométrica do feixe de raio-x, o número de projeções, ou seja, se essa imagem está sendo adquirida em 180 graus ou em 360 graus, todos esses fatores, né, a combinação deles, a gestão desses fatores por um operador bem treinado, vai favorecer o ganho de resolução espacial. Então, a gente divide a tomografia, né, em 4 pilares que o radiologista ele precisa dominar. O primeiro deles é a aquisição, né? Então, sempre que a gente pensa em tomografia de feixe cônico, tanto de alta resolução, eu preciso entender como que essas imagens são adquiridas, como que o paciente ele é estabilizado no equipamento. Não adianta eu ter um equipamento que ele me forneça um voxel extremamente fino, só que o paciente ele não consegue ficar estável e durante a aquisição ou o equipamento vibra ou o paciente ele não sente
um apoio correto, ele não fica com a cabeça bem estabilizada no equipamento, e ele acaba mexendo. E com isso, a gente coloca na imagem outros tipos de artefatos e que vão atrapalhar a nossa resolução, né? Eu preciso ter um software robusto que ele me permite, né, não só a navegar o volume, né, fazer toda a parte da reconstrução multiplanar, ajustar a espessura do corte, bem como ele me permite corrigir dados que já estão adquiridos para que eu possa incrementar as minhas imagens, ou seja, para que eu possa corrigir, o paciente mexeu, consiga remover aquela parte dos frames do paciente que tiveram movimentação, ou uma panorâmica em que o paciente saiu da área focal e eu consiga fazer essa correção sem ter que expor o paciente novamente, né? E a interpretação das imagens, que é, né, justamente a somatória da aplicação do conhecimento biológico, da patologia, da radiologia, com as informações computacionais e práticas, tanto da aquisição quanto do volume do paciente. Então, sempre que a gente pensa em tomografia e que a gente está procurando um equipamento de tomografia, eu preciso analisar como que esse paciente ele fica estabilizado no equipamento, né? Isso é muito importante. Eu preciso posicionar o paciente de uma forma em que ele não consiga movimentar, em que ele se sinta seguro e que fique confortável a ele, para que ele não se mexa durante o exame, né? Então, aqui no X800 e no VeraView, no R100, ele possui duas aletas, né? Que a gente consegue estabilizar a têmpora do paciente, né? E com isso reduzir muito a movimentação. Sempre que a gente pega um encarte de qualquer equipamento de imagem, né? Todos os encartes são pacientes longilíneos, com pescoço comprido, né? Pacientes de fácil posicionamento. E esse paciente é fácil, todo mundo consegue fazer imagem em paciente assim. A grande dificuldade é quando a gente está atendendo pacientes em condições limítrofes, né? Pacientes cadeirantes, pacientes idosos, pacientes obesos, né? E uma das vantagens, e um ponto que eu sempre saliento quando eu converso a respeito dos equipamentos da Morita, é que a gente não adapta o paciente ao equipamento. Eu não preciso ficar pedindo para o paciente fazer contorcionismo para eu conseguir posicioná-lo no equipamento. Ele é um equipamento versátil em que ele se adapta, ele se conforma com o paciente, né? Então, no caso do R100, o R100 ele tem o braço em C dele, né, o C-arm, que a gente chama, que é o sensor tomográfico, o sensor radiográfico, esse conjunto do sensor radiográfico tomográfico com a fonte emissora de raio-x ampola, ele é fixo, né? Então, se eu estou atendendo um paciente cadeirante, eu não consigo posicioná-lo de modo que ele não encoste nele, né, no próprio paciente. E aí entra, né, pacientes sedêntulos, em que ele não consegue morder o jig. A Morita, ela tem um sistema de inteligência artificial, em que esse sistema de inteligência artificial, por meio do byte block, eu consigo posicionar no centro de volume desse byte block as referências do equipamento, e ele corrige o giro do equipamento, sempre buscando fazer a melhor imagem do paciente, né? No caso do X800, do R100, como do VeraView, como como o C-arm ele é rígido, a mentoneira a gente consegue colocar ela em 3 posições. E com isso eu consigo adaptar o paciente, diferentes biótipos de pacientes, no equipamento, sem ter que ficar fazendo o paciente indo muito para frente, cruzando o braço, né? Sem muita mandinga, vamos dizer assim, dessa forma. O caso do X800, ele tem um sistema que é mais legal ainda, né? Então, aqui no caso,
o Vinícius Dutra, que participou aqui, ele está aqui com o Bruno Azevedo, né? O Bruno Azevedo está posicionando ele no equipamento, né? Ele está centralizando ele aqui para fazer uma imagem panorâmica, né? O X800 é algo muito mais interessante, por quê? Porque o braço em C dele, esse conjunto de fonte de raio-x e sensor, ele é móvel. Então, aqui no caso, ele está acertando o posicionamento do paciente e a gente consegue corrigir a altura que o equipamento está em relação ao ombro do paciente, né? Não só isso, ele possui uma guia canina que não é rígida, então se eu estou atendendo um paciente que ele é muito classe 3, eu já consigo fazer essa compensação natural, né, na parte de posicionamento, ou se eu estou atendendo casos como esse aqui, né, em que o paciente está posicionado e o equipamento ele encosta no ombro do paciente. Quando for fazer a movimentação de aquisição das imagens, um movimento de translação do braço em C, ele vai bater no ombro do paciente, o paciente vai mexer, né? Então, aqui em casos como esse, o CIAR móvel, a gente consegue aqui regulá-lo. Então, agora, olha lá, ele vai subir e ele aumenta o espaço para que o equipamento possa girar ao redor dele, né? Então, aqui ele colocou em 15, ainda pegou. E agora ele subiu mais um pouco, ele conseguiu aumentar esse espaço entre o equipamento e o ombro do paciente para que ele possa ficar mais estável durante a aquisição das imagens, né? Então, esse é um ponto muito interessante e é um dos grandes diferenciais do X800. Então, Geis, às vezes vocês perguntam para mim, por que você acha o X800 muito diferente e muito superior, né? O X800, ele é um tomógrafo 3 em 1, né? O que seria um tomógrafo 3 em 1? Ele tem a versão 2 em 1, né? Mas ele faz tanto radiografias quanto tomografias, né? Qual que é o grande problema dos tomógrafos 3 em 1 hoje que a gente tem no mercado, né? A projeção do feixe primário de raio-x, né? Ou seja, um equipamento 3 em 1, ele possui o ângulo de incidência do feixe primário de raio-x de aproximadamente menos 8 graus, né? O X800, ele tem um diferencial que, como o braço em C, ele tem uma movimentação independente do equipamento, e o sensor, ele apresenta uma outra movimentação que independe do posicionamento do paciente, quando ele faz uma tomografia, ele faz essa correção. E ele permite que a gente tenha uma incidência perpendicular do feixe de raio-x em relação ao plano horizontal. Ou seja, ele é um tomógrafo 3 em 1, tá? No entanto, a tecnologia de movimentação independente do braço em C permite que ele seja um equipamento 3 em 1, porém, com uma projeção geométrica idêntica à de um equipamento dedicado, né? E isso a gente ganha muita resolução espacial, porque minimiza muito a projeção de artefatos. Então, isso é algo muito importante, tá? Quando a gente está pensando em adquirir um equipamento, e principalmente um equipamento 3 em 1. É a projeção do feixe primário de raio-x, tá? Não só isso, essa aqui é a tela de comando da técnica panorâmica do X800. Ela tem uma série de pontos que a gente consegue estabilizar e configurar, desde o tempo de exposição, ou seja, eu consigo fazer uma panorâmica em 7,4 segundos,
há uma panorâmica com 14,8 segundos, né? Eu consigo fazer toda a regulagem, o ajuste, como eu falei com vocês, da altura do braço em C do paciente, e possui para a gente algumas projeções diferenciadas, né? O que seriam essas projeções diferenciadas? Então, nós temos aqui a projeção standard, seria a projeção convencional da técnica panorâmica, que é a panorâmica que a gente faz. Nós realizamos a técnica panorâmica, né? Quando a gente está capturando o lado direito, né? O lado esquerdo ele está sendo projetado na imagem e ele gera uma imagem fantasma, né? Isso é algo bastante comum. Ou seja, o paciente ele tem um piercing, ele tem uma placa. Qual que é o resultado prático dessa projeção? Né? Essa placa, esse piercing, ele acaba sendo projetado do outro lado e isso gera artefatos de imagem, né? E tem uma função muito legal da imagem panorâmica, que é a função shadowless. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui uma placa, né, que foi colocada em um paciente, foi grudada no rosto de um paciente, e a gente vê que com a projeção shadowless da técnica panorâmica, a gente conseguiu remover a sobreposição do ramo contralateral, né? Então, o artefato dessa placa não está atrapalhando a interpretação do lado direito da imagem, ponto número 1. Ponto número 2, né? Então, todo mundo que faz muita panorâmica, que é um pesadelo meu, é quando a gente faz a panorâmica, um paciente muito obeso, principalmente, a gente tem uma sobreposição do ramo contralateral muito evidente nessa região, né? E aí a gente estabelece, tenta buscar um contraste, e a gente tem um contraste aqui que fica bom para os dentes, só que começa a queimar a região da fóvea submandibular, a região da base da mandíbula, justamente por conta dessa sobreposição. No modo shadowless, a gente consegue reduzir significativamente essa sobreposição e evitar esse artefato de técnica, né? É um artefato de técnica bastante comum e é muito difícil da gente contornar ele, né? Porque hora o contraste fica bom para as coroas e para os dentes, ora ele acaba queimando e pode levar, influenciar o dentista a erro ou até mesmo mascarar algumas patologias, né? Casos como esse também, que são pesadelo, pacientes biprotrusos, ou seja, pacientes que têm uma projeção vestibularizada, tanto dos incisivos superiores quanto dos incisivos inferiores. Qual que é a grande consequência? Esse paciente ele vai apresentar um ponto focal para a coroa dos incisivos, um segundo ponto focal para a parte apical dos incisivos superiores, né? E um terceiro ponto focal para a parte apical dos incisivos inferiores, né? Então, um recurso muito interessante que permite que ajuste, né? Eu estou usando essa panorâmica de exemplo, então, essa panorâmica é uma panorâmica que ela não está boa, e eu vou explicar o motivo para vocês. A técnica fez a panorâmica, durante a aquisição das imagens, o paciente, ele não tinha um dos incisivos centrais, ele tinha uma coroa, que ela estava muito grande na parte incisal. Quando ele mordeu o gig, ele acabou escorregando e veio para frente do gig. E a técnica não percebeu que ele saiu da posição. Quando chegou para eu laudar essa imagem, a gente consegue ver ali que o incisivo central ele está muito fininho, está muito comprido, né? E está fora da camada de imagem, né? Só que o paciente já tinha ido embora da clínica. Ela não percebeu, não conseguiu fazer nenhuma complementação periapical. O que o equipamento ele dá para a gente em termos de recurso, né? Então, existe uma função, tanto no VeraView quanto no X800, tá? Que é a função Panorama Plus. Então, aqui eu estou tentando buscar equalizar o brilho e contraste para observar de um modo melhor ali a região anterior, tanto da maxila quanto da mandíbula.
E ali eu não estou conseguindo diagnosticar, né? Tá ruim de ver. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ativar essa função Panorama Plus, e é uma função muito interessante, por quê? Porque ele vai fazer uma captura estratificada da imagem panorâmica. Ou seja, o que seria isso? Ele vai pegar os frames da imagem panorâmica e ele vai estratificar eles e reorganizá-los de uma forma volumétrica. Ou seja, com as imagens da técnica panorâmica, ele consegue agora abri-las e a gente consegue, olha lá, reposicionar o ponto focal de uma única região, né? Então, agora eu reposiciono e com a bolinha do mouse eu jogo para frente, eu jogo para trás, buscando um outro ponto focal. Eu consigo fazer isso em 2 pontos focais e ainda ele me dá a opção de usar um filtro específico para paciente classe 2, um filtro específico para paciente classe 3. Ou ele me dá a opção aqui de fazer o mesmo processo utilizando 3 pontos focais independentes. Um ponto focal para o incisivo superior, outro ponto focal para a coroa do incisivo, e mais um terceiro ponto focal para a parte apical do incisivo central superior. Então, agora, sem eu precisar reconvocar o paciente, sem eu ter um retrabalho, um desgaste com o paciente, para ele vir para a clínica novamente, eu consigo reordenar esses pontos focais, eu clico no filtro que eu quero aplicar, então eu dei um clique, e agora ele consegue reconstruir essa imagem em uma nova panorâmica, né? Então, agora ele está fazendo todo o processo de reaquisição das imagens e de reinterpretação, e agora a gente consegue fazer uma nova imagem panorâmica desse paciente. Então, agora, sem eu precisar fazer, eu reaplico os filtros, né, que nós pré-definimos, e agora eu consigo ter uma outra imagem, eu consigo analisar melhor aquela região, evitando aquele desconforto em ter que chamar o retrabalho, a coisa do técnico ligado, o paciente falar para o dentista, né? Isso é um recurso ímpar, muito importante da Morita, né? A gente tem uma série de protocolos de aquisição que a gente pode ajustar e regular conforme indicação de cada exame, né? Então, o X800 ele é um tomógrafo que ele consegue abranger FOVs, né, dentro alveolares, né, que seriam esses FOVs menores aqui, FOVs para estudos dentro alveolar, sejam eles endodônticos, sejam eles periodontais, sejam eles para implantes, para cirurgia oral menor, né? Um diferencial muito grande do X800 é a questão do modo endo, em que ele tem um filtro de cobre que ele é removido, e esse filtro de cobre ele permite que chegue mais raio-x no sensor tomográfico, e com isso diminui muito mais a projeção de artefatos, tá? Embora ele tenha esse modo, esse nome, né, modo endo, né, ele acaba sugestionando a gente, é só para endodontia, mas, por exemplo, chegou uma tomografia em que o motivo do exame é uma análise de um implante em específico, né? O implante ele vai formar muito artefato porque ele é um objeto de uma alta densidade atômica. No momento em que eu consigo, né, irradiá-lo, né, expô-lo a uma quantidade maior de raio-x, né, com a retirada desse sensor, a gente consegue uma supressão da formação de artefatos considerável, tá? Ele permite que a gente configure se nós se a gente quer fazer uma aquisição em 180 graus ou 360 graus, né? No caso, vou atender um paciente que tem fobia, que ele não consegue ficar quieto, um paciente idoso,
que ele tem uma movimentação involuntária, eu consigo reduzir o tempo de exposição, reduzindo e minimizando o estresse do paciente. Lógico, reduzir a exposição, eu vou ter um padrão de imagem diferente, tá? Mas eu estou adaptando a tecnologia às condições intrínsecas do paciente que fogem ao nosso controle, né? Aqui também mostrando a tela do VeraView, do R100, a gente consegue ver que ele é um equipamento que ele consegue fazer uma aquisição extremamente rápida, né? Ter imagens, né, em alta definição, mesmo com uma aquisição extremamente rápida, um equipamento extremamente versátil, extremamente rápido, né? É algo assim. O VeraView eu falo que é meu xodózinho, eu adoro. Sempre que eu vou dar aula de VeraView, é o que eu mais gosto. Porque, lógico, a imagem do X800 ela é uma imagem muito mais complexa, né? Ela consegue abranger, né, detalhes anatômicos muito maiores que o R100. Mas o R100 ele é um tomógrafo que ele me ajudou tanto. Eu sou tão grato porque várias oportunidades assim, eu estava atendendo pacientes que estavam mexendo em outros equipamentos e que eles não queriam mais repetir, tinha tempo de espera, tinha uma série de outras coisas, e eu consegui utilizá-lo e fazer o diagnóstico preciso em diversas situações. Então, ele é um tomógrafo que ele vem, né, com FOVs um pouco mais reduzidos quando comparados com o X800, né? Então, o X800 ele tem os FOVs de ATM e os FOVs crânio-faciais, né? Para pesquisas de grandes patologias. E o R100 ele é um tomógrafo que ele é mais dedicado a indicações, né, dento-alveolares, né, cirurgia oral menor, implantes, endo, né, quanto a parte da articulação temporomandibular, né? Um ponto muito legal da Morita é que é uma técnica de aquisição extremamente dinâmica. Ou seja, eu não fico catando milho, quando eu vou posicionar um paciente, eu não fico catando milho na frente do paciente. Eu não fico selecionando o protocolo e batendo cabeça na frente do paciente, às vezes com dúvida, poxa, será que protocolo que eu uso, que FOV que eu coloco nesse paciente, né? Eu posiciono o paciente simplesmente no equipamento, então aqui está o paciente posicionado. Na própria tela do computador eu consigo selecionar ali a área de aquisição que eu quero e o equipamento ele vai recalibrar e vai reposicionar seguindo os fatores que eu consigo determinar no computador. Eu não preciso ficar toda hora mexendo ali no comando do equipamento ou na frente dele, ou na frente do paciente, né? Consigo trocar de FOV, reajustar esse volume, né? E um recurso muito interessante é usar a própria panorâmica de Scout, né? E isso é algo que é extremamente versátil na clínica, porque vira e mexe chegam para a gente, o dentista solicitou uma imagem panorâmica, né? Uma radiografia panorâmica e uma tomografia de implante aqui na região do dente 46, né? Eu simplesmente faço a minha imagem panorâmica, eu abro a minha abinha de Scout, eu clico no maisinho, né? E agora eu consigo abrir a tela de captura e reposicionar todo o volume do paciente para minha área de interesse e fazer a aquisição das imagens, sem eu ter que ficar toda hora mexendo o equipamento, o paciente, ou trocando o paciente de posicionamento, né? E aqui é o resultado da tomografia, né? Então, aqui a gente consegue já abrir. Então, é uma técnica que foi feita, a aquisição da imagem, utilizando a panorâmica como Scout, tá? E ali eu acho que vai ter aí um condutozinho lateral nessa raiz mesial. Tá? A gente vê que tem uma rarefação, que está muito projetada, né? A gente tem outras diferenciais, né? Como o efeito Helux, né? Que é o FOV de 10 da Morita, que ele é um FOV
muito interessante, porque normalmente os FOVs, eles são FOVs circulares. O que acomete FOVs circulares, né? A gente acaba irradiando, expondo uma área maior do paciente, né? Esse efeito Hallux, né? Eu consigo aumentar a minha área efetiva do exame. Então, no caso aqui, para fazer um exame de mandíbula, né? Eu vejo que a mandíbula, ela possui um desenho triangular, ou seja, eu não preciso irradiar todo aquele volume circular do paciente. No momento em que eu faço uma aquisição triangular, a gente consegue eliminar 30% de área da minha imagem, reduzindo o meu campo de visão, ganhando resolução espacial e, principalmente, expondo menos os pacientes, né? A gente consegue, no caso do FOV de 8, né, a gente consegue ter imagens em alta definição para análise, por exemplo, periodontal, para localização, né, da espessura gengival, da altura, tanto da crista óssea, da distância da crista óssea com a margem gengival, né? E dominando todos os conceitos, a gente consegue fazer várias reconstruções, né? Ajudando, em casos de periodontia como esse, né, a determinar a distância da margem gengival, da junção semente-esmalte, da junção semente-esmalte, a crista óssea, e assim sucessivamente, né? Todas essas imagens, elas são imagens que foram feitas no iDixel. Tá? Casos de protocolo MARP, né? Então, a gente, sempre que a gente pensa, né, em alta resolução, geralmente o pessoal fica martelando, não, é para endo, não, alta resolução, todas as especialidades, elas se beneficiam com uma imagem em alta resolução, né? Então, aqui é o caso de uma técnica que foi feita para um planejamento de um expansor, um disjuntor palatino fixado por mini implantes, né, em que a gente precisava observar tanto, né, a sutura palatina, o grau de cortificação da sutura palatina, quanto a espessura de mucosa, a espessura óssea do assoalho da cavidade nasal, né? E também classificar essa sutura palatina segundo o Angelieri, para saber, olha, tá no estágio C, é um estágio que está mais propenso a gente fazer uma expansão rápida usando um aparelho móvel, por exemplo. Não, já está um estágio de maturação maior. Então, essas imagens vão facilitar muito o nosso diagnóstico e determinar uma conduta clínica mais assertiva para o paciente, né? Ou então, aqui, como esse caso, né? Esse paciente, ele tinha um desvio de septo, ele tinha uma série de alterações que iam comprometer o uso do MARP, né? Ele tinha uma tela. Qual que seria o grande problema da tela? No momento de fazer a disjunção, a tela iria impedir que esse lado sofresse a expansão óssea, né? Ou então aqui, que a gente observa que ele tem um sutil tórus palatino, né? Esse tórus pode dificultar a expansão maxilar, a adaptação do aparelho no palato do paciente. Ou casos como esse, né, que foi feito um módulo endo justamente para a gente analisar este implante aqui, né, e que com o uso a gente via aqui que o implante ele estava inserido, ele tinha um defeito periodontal localizado por palatino, né, mas usando uma técnica de imagem adequada, a gente conseguiu não só minimizar a formação de artefatos, como utilizar filtros específicos do iDixel e buscar uma nova correção de imagem, né, de modo que nós de modo a conseguir observar melhor os componentes internos do implante. Então, aqui no caso, eu reconstruí esse implante utilizando o filtro Ultra High Pass, né? Ele tem dois filtros, o High Pass e o Ultra High Pass.
esses filtros high pass, o objetivo deles é ele justamente conseguir equalizar, né, os tons de cinzas nos pixels correspondentes aos objetos de alta densidade atômica, né? Então, aqui mostrando também a reconstrução tridimensional, um filtro, todos esses 3Ds, essas imagens, elas foram feitas dentro do iGixel, que mostram a versatilidade do programa, né? Um programa extremamente rápido e versátil, que ajudam a gente a pesquisar fraturas, né? Então, aqui a gente consegue ver uma trinca, né, de livro, vamos dizer assim, a gente tem aquele defeito em J bem localizado, né, uma linha hipodência vertical sinuosa, né, e a gente vê que a base dessa linha ela é um pouco mais aberta, né, indicando um sentido, né, ápico cervical de abertura da linha de fratura, né, nesse caso. A reconstrução tridimensional evidenciando isso para a gente, né? Um caso bem interessante também, que essa foi uma paciente que ela tinha sofrido um trauma, foi bem no começo da pandemia, ela tinha batido o queixo, né? Ela estava com muita dor e, né, foi solicitada uma tomografia para pesquisar fraturas dentárias, né, de todos os elementos, né? Foi feita uma tomografia de médio volume, uma tomografia num FOV de 80 por 80 centímetros, que a gente conseguiu diagnosticar a fratura, né, em alguns elementos dentários. A gente conseguiu identificar uma fratura incompleta do corpo da mandíbula esquerda, né? Então, conseguimos evidenciar isso nas reconstruções, né? E uma coisa que chamou a atenção, então, durante o exame da paciente, ela falou que ela estava com uma dificuldade de abrir a boca, né? E ela estava com muita dor e estavam achando que ela tinha fraturado vários dentes, por isso da dor, não estava conseguindo examinar ela direito. E quando ela falou, ó, tô com dificuldade de abertura bucal, eu falei, ó, vamos fazer uma tomo complementar da articulação, da TM, né? E esse foi o resultado. Então, aqui seria um corte coronal de um exame de tomografia da articulação temporomandibular, em que a gente consegue observar, né, macroscopicamente, né, uma extensa fratura da cabeça da mandíbula, um deslocamento, né, para medial, ele também deslocou para medial e anterior, essa cabeça da mandíbula, mas a gente consegue verificar a parte microscópica, né? Não diria microscópica, mas a parte microanatômica de uma trinca óssea, né? Uma fratura incompleta do ramo mandibular, né? Bem nessa região, né? Uma outra fratura da cabeça da mandíbula, ou seja, ela fraturou em vários pontos, né? Foi quase um cisalhamento dessa cabeça da mandíbula, e a gente conseguiu reconstruir isso, evidenciando o deslocamento e a movimentação da cabeça da mandíbula, né? Não só isso, o exame, né, principalmente os FOVs maiores do X800, né, eles são FOVs que, embora sejam de grande volume, eles conseguem entregar grandes volumes em valores de voxels extremamente baixos, né, pelo tamanho. Então, um FOV de 14 por 15 centímetros, a gente consegue reconstruir ele utilizando um voxel de 0,25 milímetros, um FOV de 7,5 por 15, a gente consegue reconstruir também num valor de 0,25, e um FOV de 5 centímetros de altura por 15 de diâmetro, a gente consegue reconstruir num voxel de 16, de 0,16 microns. Legal? Tem uma parte também de remoção de movimento, então esse aqui foi atendido um paciente, ele tinha Parkinson, e ele tinha movimentos involuntários da cabeça do paciente,
né? Então, a gente observa aqui que a imagem, ela apresenta ali uma cortical dupla, né? E esse paciente, ele mexia durante a aquisição das imagens, né? Esse é um recurso muito legal da Morita em si, né? Que ela permite que a gente explore a aquisição do paciente, né? Então, agora, eu consigo percorrer todos os frames adquiridos do paciente e identificar o momento em que ele fez a movimentação, né? Então, acho que agora, no finalzinho, a gente consegue ver que ele dá uma leve balançada. Pela língua, a gente vê que ele vai engolir aqui daqui a pouco, tá? E com isso, a gente consegue remover uma área específica da captura das imagens e retirar a movimentação, os frames que estão movimentados, né? Então, eu acabei saindo aqui do vídeo. Então, aqui agora, olha, utilizando o reconstrutor do iDixel, eu consigo explorar toda a área de aquisição do paciente, né? E a gente consegue fazer uma reconstrução agora em 180 graus, excluindo da minha área de aquisição aquele intervalo que o paciente mexeu, né? Então, agora, sem eu ter que expor o paciente a uma nova aquisição, eu consigo reconfigurar a minha área de giro e agora a gente consegue fazer uma reformatação e uma segunda reconstrução, né? Sem eu ter que expor o paciente novamente, ou às vezes, né, eu que às vezes recebo laudos para fazer e eu vejo que mexeu um pouquinho, às vezes eu consigo remover essa parte de movimentação do paciente, eu consigo fazer uma nova imagem sem ter que reconvocar o paciente e sem ter que ter um retrabalho, um desconforto, tanto com o paciente quanto com o dentista indicador, né? Então, aqui o software está reconstruindo, e agora ele abriu a imagem aqui para a gente, né? Ajustamos o contraste, e agora aquela área, né? Vamos percorrer os cortes para a região mais superior, a gente começa a observar o paciente sem a sobreposição de artefatos de movimento. Legal? Estendi um pouquinho aí, né? Eu vou fazer uma demonstração rápida aqui do software do iDixel, né? Que é um ponto bastante interessante, porque esse é o layout, né, do iDixel, mas aqui, no caso, eu estou trabalhando o viewer, né? Então, um detalhe muito legal em se utilizar o visualizador do iDixel, né, e de se trabalhar dentro do sistema da Morita, é que ele tem um viewer extremamente completo, basicamente todas as ferramentas de diagnósticos que nós temos, né? A única coisa que o viewer não apresenta é o reconstrutor e o print center. Então, no viewer, eu não consigo fazer aquele processo de reformatação das imagens e de pós-reconstrução, e também eu não consigo salvar as imagens, né? Mas eu consigo entregar um software, né, usando que o dentista tem acesso às mesmas ferramentas que eu tenho para o laudo, né? Então, aqui no caso, é um caso que foi feita uma análise para a gente localizar o terceiro molar. Então, aqui está o terceiro molar, né? Ele já está aqui bem localizado, e a gente consegue fazer toda a navegação. Mas uma das vantagens em se trabalhar dentro do sistema da Morita é justamente a gente conseguir ter aqui todas as alterações em que o radiologista viu e conseguir transportar isso para o nosso indicador, né? Então, ele consegue, por exemplo, hipodensidade. Onde será que o radiologista viu hipodensidade? Eu clico na observação feita pelo radiologista,
E os cortes, automaticamente, eles já se reconfiguram, eles já mostram para a gente que esse dente 48, ele tem aqui, possivelmente, uma lesão cariosa. Ele marcou aqui que o dente tem uma dilaceração. Olha lá, esse elemento dentário, ele tem uma dilaceração, né? A gente consegue ver também aqui, ó. Então, que o dente em si, né? Essas raízes, elas se dilaceram, elas se encontram, elas estão com sua porção apical contínua uma à outra, né? E esse dente possui um septo ósseo ali no meio, né? Que vai ser algo extremamente difícil de fazer o procedimento cirúrgico, né? E um detalhe que eu sempre gosto de falar e de relembrar, assim, olha, não é porque é uma tomografia para cirurgia que eu não preciso fazer um protocolo em alta resolução, ou que se eu fizer um protocolo em baixa resolução, vai resolver, porque eu vou ver toda a parte anatômica, né? A gente tem toda uma questão de microanatomia, né? Que os pacientes possuem, né? Então, aqui nesse caso, à medida que a gente começa a navegar nos cortes tomográficos, a gente vê que o elemento 47, ele possui, né, uma reabsorção externa na sua face distal, uma reabsorção que ela se estende adentro do elemento dentário, se localizando em proximidade com o trajeto do canal mandibular, do conduto radicular distal, né? Que se estendeu, eu consigo analisar agora, já sei, olha, eu já consigo falar para o meu indicador, esse elemento 47, ele tem uma discreta reabsorção ali, que já está em proximidade com o trajeto do conduto radicular. O próprio elemento, ele já está apresentando um discreto aumento do espaço perissementário, né? Essa raiz, possivelmente, ó, você pode fazer o tratamento endodôntico previamente à, à cirurgia do elemento, né? Porque possivelmente durante a cirurgia vai haver uma contaminação dessa área reabsortiva que a gente vê aqui, e eu já consigo falar para ele, ó, a raiz distal desse dente, ela tem um único conduto radicular, termina a sua trajetória em um único forame apical. A raiz mesial, ela possui 2 condutos radiculares, né? Tudo isso em uma mesma tomografia, né? E eles se unem e terminam em um único forame apical. Eu consigo detalhar isso e exemplificar isso de uma maneira muito boa para o meu indicador. Não só isso, eu consigo fazer as minhas marcações na imagem, né? Eu consigo evidenciar para ele aqui toda a parte do trajeto do conduto do canal mandibular. Então, aqui a gente observa que esse canal mandibular, ele se bifurcou, né? Então, se a gente olhar de uma forma rápida, aparentemente, o canal mandibular ele está longe, mas ao percorrer os cortes, a gente observa que esse canal ele se bifurca. E essa bifurcação, eu vou evidenciá-la aqui no próprio visualizador, ela se encontra em íntimo contato com a porção apical do dente 38. Então, embora ele não esteja diretamente correlacionado com o trajeto do canal mandibular principal, esse canal mandibular ele está bifurcado. E esse é um reparo anatômico com tomografia em alta resolução, eu começo a observar muito. Então, se a gente pega os trabalhos científicos, eles falam que a incidência do canal retromolar ela é uma incidência que ela não é tão evidente quando a gente usa a tomografia e compara com panorâmica, mas a grande maioria dos trabalhos foram feitos com tomografias de grande volume, né? Quando a gente começa a reduzir a área de aquisição das imagens, eu consigo explorar a tomografia em outras especialidades e mostrar por que que a alta resolução ela é tão importante, não só para endodontia, né, mas para ortodontia, para cirurgia, para implantodontia, para periodontia. Tá? Pessoal, eu vou agradecer aqui, deixar aberto esse espaço de dúvidas.
e se vocês quiserem e eu conseguir responder para vocês aqui, fica aí meu muito obrigado, obrigado científico, obrigado Gires, pelo convite e estou aqui à disposição para ajudar aí vocês a tomarem a melhor decisão. Muito legal. Valeu. Olha, pessoal, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade de poder escrever aqui no chat. Já tem Eduardo, maravilhosa sua aula. Eu preciso fazer esse reporte de scout das regiões com movimento no Daikon, obtidos em outros aparelhos. Você sabe disso, Edu? Olha, não é possível. Tá? Isso daí ele é um recurso exclusivo do iDixo. O que acontece? A gente tem vários fatores, né? A Morita, ela tem uma tecnologia dela que o software, ele não trabalha em Daikon, tá? Ele trabalha em um TIFF. Então, o raw data, né, o dado base que o software utiliza, não é Daikon, é esse TIFF, né? E ele tem vários filtros de reconstrução que são específicos para trabalhar dentro do TIFF. A questão de se usar Daikons de outros equipamentos dentro do iDixel é algo recente. Então, essa conversão ela não está totalmente habilitada para várias funções. Tá? Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que sempre que a gente vai fazer a remoção do movimento, essa remoção ela é feita utilizando capturas em 360 graus. Ou seja, não adianta eu querer fazer uma remoção de movimento utilizando determinados equipamentos, porque às vezes a área de aquisição desses equipamentos é uma área só de 180 graus, ou então é uma aquisição offset, né? O que seria uma aquisição offset? Seria uma aquisição colateral em relação ao volume, em que a técnica tomográfica faz uma técnica oblíqua em relação ao volume, né? Então, a gente tem vários fatores, tá? Então, assim, especificamente, a remoção de movimento é algo exclusivo da Morita, tá? Aí, tá no mudo aí, Gires. Oh, desculpa, pessoal, estava no mute, né? Oh, gente, isso aqui é a idade chegando, né? Mas o que eu havia dito aqui foi do... Desculpa, viu, João? Eu li a pergunta e não havia visto que foi você que escreveu. Mando um abraço aí para você. O João é uma pessoa muito querida, um grande amigo. O Mário Davini também falou aqui, parabenizou você pela aula, né? Muito Uhum. esclarecedora. O João escreveu aqui de novo. Mário, muito legal. Olha, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem lançar aqui. Deixa eu falar aqui, né, do que eu havia comentado. Olha, Cassandra, boa noite. Gostaria de ter acesso a essas panorâmicas. Ah, dá para te mandar, Cassandra. Eu separo aqui algumas panorâmicas. Não sei se ela está falando exclusivamente dessas que você trouxe ou se são das panorâmicas Você queria ter imagens de panorâmica do dos equipamento, é isso, equipamentos, Cassiano? Cassandra? Ou essas específicas que ele trouxe aqui? Pode habilitar o... Ah, podemos mandar, assim, algumas. Então, Eu mando umas para o Gires, assim, a gente é, tá... Agora tá tudo Morita lá. eu Tamo... tenho um contato aqui da Cassandra, eu te mando sim, Cassandra. O professor Eduardo me mandando aqui, eu já te mando aí. Quem tiver mais dúvida, pessoal, ou alguma questão para colocar, pode usar o chat aqui. Eu vou gastar 2 minutinhos aqui para falar do que o pessoal me mandou até mensagem. Ed, o que é que você vai falar do Legacy, né? E, assim, até para começar a falar disso, acho que está conectado com o que eu quero dizer, que eu acho que também tudo isso que a gente está vivendo hoje, pessoal, assim, em relação a esse movimento no radiodiagnóstico, né, do Brasil, ao projeto Morita, isso tudo está conectado também com a visão da diretoria da Científico dentro. Eu acho que sempre grandes mudanças em qualquer mercado que seja, você precisa de alguém que tenha um nível de coragem, um nível de visão para enxergar lá na frente. E eu achei super legal, assim, eu conheço o Clóvis, né, já há algum tempo,
a gente já estava nesse mercado há bastante tempo, mas na oportunidade que eu tive com ele, eu me conectei com a visão que ele tinha, sabe, pessoal? Assim, quem está aqui, a maioria, né, radiologista, quase todos radiologistas, conhece bem o mercado, tem alguns aqui que são já de bastante tempo e tal. Mas o que eu quero dizer é que ele, quando ele falou comigo, ele falou assim, olha, Ed, assim, o mercado de radiologia gosta de produto de alto nível, né? E olha que legal a questão da visão, né, das pessoas, porque até mesmo no bate-papo com ele, ele falou, muita gente falou que não vai valer a pena, é um equipamento muito bom, mas muito caro, que não vai, enfim. Mas olha o que é quando a pessoa tem uma visão e tem experiência para isso, né? Para entender que aquela visão dela faz sentido. Ele falou, não, acho que sim, acho que o ponto aqui que a gente precisa equalizar é viabilizar isso. Né? Viabilizar isso, porque todo mundo gosta de ter o melhor, né? De ter uma boa casa, um bom carro, um bom equipamento para poder fazer o seu trabalho no dia a dia. E acho que eu tenho um princípio muito forte para mim, que é dar honra a quem tem honra, e eu acho que a direção da Scientific Dental fez um trabalho muito bacana na radiologia odontológica com essa visão, sabe? E hoje, várias clínicas, aí a gente já pode falar centenas de clínicas, com mais de 220 equipamentos que a gente já vendeu no mercado, estão podendo trabalhar com uma tecnologia como essa, muito por conta de alguém lá atrás que teve visão e falou, olha, não, a gente só precisa estruturar as coisas, né? E chamar pessoas, como eu disse aqui no início, né? Então, assim, não dá para se fazer nada sozinho, então você vai somando os saberes, as pessoas que têm experiência, enfim, e acho que a direção da Científica fez isso muito bem. Hoje a gente tem um time muito bacana, começo até a dizer pelo pessoal, os gerentes de mercado, a Verônica, que faz a gestão da região sul, tem um trabalho fantástico, assim, de cuidado com o cliente, assim, eu nunca vi nessa minha trajetória de comercial que eu estou no mercado. O Luiz Henrique, né, que não preciso falar, né, um dos caras mais queridos da radiologia. O Luiz e o Bruno também, né, o Bruno Álvaro, eu já desde muito tempo eu tenho uma consideração muito grande pelo Bruno, né, que é um cara fantástico. O próprio Vinícius, que veio trazer para a gente muito conhecimento dentro da área de odontologia digital, cada um dos applications, né? Então, a gente hoje tem grandes nomes da radiologia, o próprio Eduardo está aqui com a gente hoje, nos apoia nesse processo mais, né, do aspecto científico. Enfim, então, voltando aqui na visão, né, que veio por parte da diretoria da empresa, a gente vem, ao longo de todo esse tempo, né, desse projeto, a gente vem estruturando e usando a inteligência que a gente tem interna para viabilizar o investimento para quem deseja fazer isso, né? E aí agora, já há alguns meses, a gente vem estruturando algumas parcerias com o banco, com outros parceiros, tudo aquilo que a gente mapeou, né? Entendendo mesmo nesse movimento que a pessoa faz do investimento para poder ter uma alta resolução, a gente mapeou tudo e criou mesmo um plano para quem deseja poder ter uma alta resolução Morita na clínica. Tá? Então, terminando esse webinar aqui, a gente já está terminando, né? Eu vou disponibilizar nos grupos essa campanha que a gente criou. Tá? No final, a gente vai trazer todos os detalhes dessa campanha a partir do dia 27. Então, o meu convite para vocês aqui é o seguinte: quem deseja saber, né? Poxa, já tem um tempo que eu estou pensando em fazer esse investimento, eu ainda não sei se é para mim, não é, quero saber se cabe na minha cidade. Eu acho que a aula do Eduardo aqui hoje, o webinar que o Eduardo trouxe hoje, trouxe bastante informação técnica. O João Kleber me mandou um abraço. Um abraço, querido. Trouxe bastante informação técnica, acho que isso apoia, e isso também é um princípio do nosso movimento comercial. A gente realmente quer que vocês façam o investimento com bastante embasamento técnico, saber se a máquina, tudo aquilo que a máquina tem, vai atender aquilo que vocês precisam do ponto de vista técnico, do ponto de vista mercadológico, que aí também não adianta você querer colocar um investimento como esse, desse tamanho,
em uma cidade em que você não vai ter um retorno, então a gente também não quer isso, por isso, aquilo que eu comentei ontem, comentei em algumas outras lives dessa daqui, sobre todo o estudo que cada gerente do mercado tem. Então, assim, ó, cada um, você vai pegar a Verônica ela já mapeou as cidades do Sul, então ela tem muitas informações socioeconômicas, informações de demanda, de tomografia. Lembra que eu comentei que a gente contratou uma empresa de consultoria para isso, para mapear essas informações, para na hora que você vir e falar, olha, Verônica, poxa, eu sou daqui da cidade X e eu estou pensando se é para mim fazer esse tipo de investimento. Por que a gente também trouxe isso? Quem é mais antigo aqui lembra dos investimentos lá atrás, dos primeiros tomógrafos. Algumas pessoas fizeram os investimentos sem ter um contexto. Então, não tinha um contexto. Então, uma coisa que era para ser boa, no final se transformou em uma coisa que não foi tão legal, porque o cara investiu no momento que não estava certo, num contexto que não estava certo. E a última coisa que a gente quer é isso. A gente quer que o investimento no Morita, né, ele seja algo benéfico para você. Né? Seja, poxa, isso vai representar o crescimento do meu negócio. Então, vocês já viram aqui até mesmo alguns dos nossos clientes que deram aula aqui, comentando sobre todo o projeto que a gente tem, que envolve marketing, que envolve vídeo, que envolve estudo, que envolve educação do dentista, que é um ponto forte de uma estratégia que a gente desenhou, entendendo que para você crescer é fundamental que você eduque o seu mercado a entender o valor da tomografia. Tá? Então, a gente mapeou isso tudo, e isso tudo é o nosso projeto. Tá? Então, sem mais delongas aqui, eu vou disponibilizar essas informações, a gente vai disponibilizar aqui essas informações nos grupos. Quem ainda não está em algum grupo, né, porque a gente dividiu os grupos por gerente de mercado, pode fazer o contato com um dos gerentes de mercado ou fazer contato conosco, que a gente passa todas as informações. E a partir do dia 27, a gente vai disponibilizar para o mercado todos os detalhes do que é essa campanha, né? Essa campanha nova que a Scientific fez. Eu acho que agora é muito mais estruturado, porque no início, né, pessoal, o começo de tudo é tudo muito difícil, como tudo na vida. Então, agora a gente está muito mais estruturado, a gente tem realmente mais força para poder juntar os elementos que podem apoiar vocês para ir para esse novo ciclo tecnológico. Tá? Bom, fechado esse tema, eu quero voltar apenas ao tema de agradecer, mais uma vez, o professor Eduardo do Alibe, né? Ele realmente é um cara muito parceiro aqui do Projeto Morita. Quero agradecer todos os professores que estiveram aqui conosco, de novo. Sei que o pessoal para produzir uma aula como essa aqui do Eduardo, aqui, uma coisa muito bem feita para trazer o máximo de informação, independente se a pessoa vai comprar ou não vai comprar. Quem está saindo da aula hoje está certamente aprendeu bastante coisa sobre tecnologia de equipamento, então, independente, vai comprar. E a proposta é essa. É óbvio que a gente faz no interesse de educar para a pessoa saber se vale a pena ou não vale a pena o investimento. Mas, de qualquer forma, essas aulas estão contribuindo para o conhecimento de quem está participando. Essa é a proposta. Quero agradecer, então, esses professores, mais uma vez agradecer cada um dos gerentes do mercado, e o principal, né? Agradecer a cada um que parou o tempo ali, podia estar assistindo um Netflix, né, Edu? Cara, não, peraí, eu fiquei sabendo que vai ter uma aula do Eduardo, fiquei sabendo que vai ter uma aula do Jefferson, da Tessa, e deixou o Netflix de lado e veio assistir, né, Edu? O Radioflix. E veio assistir o Radioflix. Muito boa essa, cara. Gente, muitíssimo obrigado, tá? Realmente obrigado a todos. Valeu, pessoal. Que participaram aqui e gastaram e investiram seu tempo aqui nas aulas, tá? Então, fiquem ligados aí nos grupos, tem muito mais coisas legais. Só para finalizar aqui, CIOSP, pessoal, pelo amor de Deus, se vocês vão no CIOSP, eu estava pensando no ir, vai sim, passa lá no stand da Morita, você sabe que no stand de Mineiro sempre vai ter um café para poder tomar, a gente já toma um café junto, e com Mineiro sempre tem uma boa prosa, tá? Então, todos vocês convidados aí para o nosso stand lá na Morita, da Morita, lá no CIOSP, tá bom? Abraço para todos vocês, bom descanso, gente. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Edu. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigadão. Abraço, tchau, tchau.
Abraço, obrigado, científico, obrigado de Reis pelo convite aí, valeu. Obrigado, amigo. Fica com Deus. Tchau, tchau.